Saudações, eu sou o professor Alexandre Basile e fui convidado aqui pela Universidade 8 de Julho para falar sobre vários assuntos relacionados ao direito eleitoral. O assunto que eu escolhi falar desta vez com esse convite é o assunto de sistemas eleitorais. Mas o direito eleitoral, ele é muito interessante porque tem várias áreas pouquíssimo exploradas que você poderia ser a pessoa praticamente com um monopólio para atuar nela. Então, por exemplo, deixa eu citar algumas áreas do direito eleitoral que são extremamente interessantes. A primeira delas é exatamente aquela que eu estou lecionando aqui na 8 de julho, que é sistemas eleitorais. Atualmente, a forma como nós convertemos votos em cadeiras ficou tão sensível a partir das últimas alterações legislativas que qualquer ação de investigação judicial eleitoral ela pode impactar de uma maneira imprevisível os resultados. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que você tem uma eleição onde houve ali uma AIGE por uma AIGE, uma AIME, uma ação de impugnação ou de investigação que seja, para questionar a cota de gênero. Se realmente houve 30% de mulheres que efetivamente participaram das eleições. Nós sabemos que essas fraudes à cota de gênero têm se tornado bastante comuns. Contudo, quando há a impugnação àquela chapa, todos os votos de todo o partido são anulados. Neste momento, é necessário se fazer o recálculo do quociente eleitoral. Então você já tinha um resultado oficial, anulam-se os votos daquele partido que fraudou a cota de gêneros, você faz o recálculo e o impacto disso é imprevisível. Às vezes o partido que apresentou a ação, ele não fez uma simulação anterior. E o resultado do processo é que, com o recálculo, aquele que propôs a ação, que pensou que seria beneficiado, ele ainda pode ser prejudicado. Mas como assim, professor? Um partido que nem participou dos autos, nem aquele que propôs a ação, ele pode ser atingido pelo resultado prático do recálculo? Pode. E acontece com relativa frequência. Então, você saber fazer as simulações antes de propor as ações de investigação ou de impugnação passou a ser essencial, porque o sistema se tornou bastante sensível. Então, sistemas eleitorais é uma área que, na prática, nós aprendemos aqui na pós-graduação da 8 de julho, fazendo todos os cálculos etapa por etapa. Mas tem outros assuntos que são essenciais. Por exemplo, como é que você faria caso o seu adversário estivesse divulgando desinformação sobre o candidato que você representa? Você proporia uma ação? Quem você colocaria no polo passivo se acaso o responsável pela desinformação não fosse identificado? Você colocaria só a plataforma? Segundo as regras atuais, a plataforma não deve constar no polo passivo. Se você colocar apenas a plataforma, já há uma violação aos requisitos do artigo 17 da Resolução 23.608 e artigo 40, 39 e 40 da 23.610. Então, todas as etapas de quebra de sigilo para a investigação de desinformação têm uma liturgia. Você precisa seguir as etapas dos artigos 10 a 22 do Marco Civil, 39 e 40 da Resolução 23.610. Só que isso envolve um conhecimento de tecnologia, porque você precisa saber o que é IPv4, o que é IPv6, o que é NAT, o que é CGNAT, o que é um provedor de aplicação, o que é um provedor de conexão, quais são as responsabilidades de cada um, quais dados cada um tem que guardar. Se você não tiver um mínimo de conhecimento de direito digital, de tecnologia, juntando, somado ao direito eleitoral, você não sai do lugar. Um processo que poderia durar 3 meses, 4 meses, vamos lá, se tudo for bem feito, ele acaba durando 3 anos. Existem processos hoje em circulação no TSE que foram propostos, pasmem, foram propostos no começo de 2022. Até agora não tem solução. Exatamente porque começaram mal, foram mal instruídos, o início não preenchia todos os requisitos, ainda assim a Justiça Eleitoral acolheu a pretensão dos advogados, né, dessas partes, e aí o processo não chega a lugar nenhum porque ele não preencheu os requisitos tecnológicos que deveria ter preenchido. Então, se a gente falar de sistemas eleitorais, de tecnologia, anonimato, investigação, identificação do que é uma deepfake, o uso de inteligência artificial para as eleições, tudo isso são temas extremamente recentes, muito novos e que ainda não há concorrência. Ainda não houve tempo para os advogados, aqueles que já são tradicionais no direito eleitoral, para que eles se preparassem de forma adequada. Então, você, aluno, que pensa em fazer uma pós-graduação, quando você
tem à sua disposição uma pós-graduação que te prepara com todos esses temas que são tão novos, você entra de igual para igual com todos aqueles especialistas em direito eleitoral que já têm tradição no mercado. Talvez você, sendo jovem e tendo ali uma afeição, uma intimidade maior com a tecnologia, talvez nesse sentido você se sobressaia sobre aqueles que são já tradicionais no direito e que não têm uma ligação mais forte com a tecnologia. Então é muito interessante tudo isso do direito eleitoral, uma área que já exige a atuação dos advogados não só no ano eleitoral, mas para muito além disso, nos anos ímpares também. Se você estiver preparado, com certeza o mercado estará de portas abertas para você. O grande problema é como se preparar. E aí fica esse convite para vocês conhecerem a pós-graduação da 8 de julho, porque é uma pós-graduação que se preocupa com a prática. Então, tudo isso que eu disse para vocês sendo ensinado aqui e preparando cada um de vocês para o mercado de trabalho. Então, venham conhecer. Eu sou o professor Alexandre Basílio. Me sigam lá nas redes sociais, prof.alexandrebasílio no Instagram. E aí a gente vai conversando sobre direito eleitoral, tecnologia e direito digital. Um grande prazer falar com vocês. Grande abraço.